Hoje o tema da nossa mensagem é: a sua vida tem sentido? Quando falamos de sentido aqui, será que você vive uma vida emocionalmente gratificante e suficiente? Hoje a ideia de falar de você ter uma vida com sentido também me leva a fazer uma outra pergunta. Será que só a vivência de emoções positivas é o suficiente para te trazer felicidade? Será que para a tua vida ter sentido você precisa ser apenas positivo? Será que você apenas sendo positivo você vai encontrar a felicidade? Eu tenho que perguntar também, o que acontece quando você entra em surto de euforia, aonde você tem ilusões eufóricas que te traz felicidade? Existem pessoas que elas entram nessa euforia e dá surtos, e esses surtos são surtos que traz felicidade. Será que isso é o sentido da vida? Então, se você não consegue entender, você precisa aqui de um significado para viver. Você precisa ter uma causa pela qual você vai viver. Você precisa de uma causa que seja ela significativa, aonde esta causa ela vai te dar caminho e também te dar direção. Para muitas pessoas, sentido da vida é ter a ideia de um caminho, de uma direção. Estão comigo? Diga amém. Por quê? De qual sentido eu falo aqui? Eu estou falando do sentido fisiológico, o de receber, de reconhecer sensações, estímulos, que são produzidos através do quê? Da visão, do olfato, do paladar, do tato humano. Então é necessário que nós agora, nesse momento, ter que ir ao livro mais santo que a terra tem, que é a Bíblia. E na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o verdadeiro sentido para a vida. E esse ensinamento está onde eu começo falando para vocês, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Hoje temos uma pequena dificuldade aqui, mas se Deus quiser no próximo culto nós vamos resolver. Mas vamos lá, estarei lendo para vocês e acompanhem na sua Bíblia aí também. Você na internet, você vai acompanhar que tem todos os dados para você aí, aqui na igreja. 1 Coríntios 10, versículo 31 diz assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Fala, para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Quando nós queremos encontrar sentido na nossa vida, precisamos entender o que o apóstolo Paulo, ele relata aos Coríntios, falando na primeira carta, dizendo: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, ele diz, façam tudo para a glória de Deus. Agora vamos dar mais um passo aqui. Para o presente ponto aqui, existe uma regra geral. Fala comigo, regra geral. E essa regra geral, aplicável não somente neste ponto, mas em todos os casos da nossa vida. O que quer que você faça, o que quer que eu faça,
todas as coisas que eu e você vemos fazer, seja ela de natureza religiosa, seja ela de natureza civil, qualquer coisa, o sentido é manter a glória de Deus em vista. Quer você faça qualquer coisa, quer você respire, o sentido da vida é manter em você a glória de Deus em vista. Vamos entender um pouquinho. Porque se eu manter a glória de Deus, eu vou perseguir firmemente a finalidade, o plantio, segundo a palavra, o avanço ao conhecimento, que é encontrar o grande amor de Deus de frente. E o amor para com todas as pessoas. E o resumo: você nasceu para a glória de Deus. Fale comigo, eu nasci para a glória de Deus. Estão entendendo? Estão comigo? Nesse tempo, você ouve muito se falar sobre destino. Ouve-se falar muito sobre destino. E quando falamos destino, a Bíblia não é vaga ao ensino que está aí pelo mundo. Quando a Bíblia fala de destino, ela só tem um caminho, o aion. E quando falamos de aion, estamos falando da eternidade. Todo homem nasceu para estar de volta na presença de Deus. Esse é o sentido da vida. Agora, quando se fala muito de destino, e assim te aparecem no mundo justificativas para um vazio existencial. Mecanismo esse que eu posso falar, inconsciente, que te coloca sem objetivo na vida, tirando o prazer de realizar as coisas, levando a você a ir a uma fuga da realidade, claro, com ações e efeitos aleatórios, sem razão para fazer nada. Existem pessoas que elas perderam a graça da vida, porque acharam que o sentido da vida é viajar. Alguns acharam que a vida, a graça da vida, era ter muito dinheiro. Outros acharam que a graça da vida seria ficar nessa terra para sempre e não morrer, mas encontrar a morte, encontrar a riqueza, viajaram pelo mundo todo, e nada disso fez com que a pessoa se sentisse equalizada consigo mesmo. E qual foi o resultado? Continuar. E diz as Escrituras, em Mateus 6, versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então encontramos aqui a palavra dizendo que eu não posso me preocupar com o amanhã, mas hoje as pessoas se preocupam com o amanhã. E a ansiedade é o excesso de pensar no futuro. Então, quando lemos aqui, não se preocupem com o amanhã, está falando, tenha paciência, o dia do amanhã pertence a Deus, Ele é que vai resolver todas as coisas. Agora, entende-se aqui, quando se lê, algo muito forte, um segredo. Entende-se aqui um segredo. E esse segredo, eu digo, o sentido para a vida. Olha só. Aqui há um supremo interesse nesse versículo. Aqui há um supremo interesse. Qual é esse interesse? Se você estão pedindo para você confiar
não se preocupar com o dia do amanhã, Ele está dizendo, confie em Deus. Esse é o segredo. Vamos adiante? A tua existência, ela fica sem propósito. Isso quando você não entende aqui o que eu estou falando. E com isso você passa a não ter o entusiasmo para as mudanças necessárias na tua vida. Eu vou repetir, a tua existência fica sem propósito quando você não entende o que eu estou falando. Você passa a não ter entusiasmo pelas mudanças. Não tem. A mudança não te interessa. Isso te gera o quê? Resignação, submissão até contra as forças do próprio propósito de Deus. Às vezes você fica dizendo, pô, será que é isso que Deus quer para a minha vida? Será que Deus me chamou para isso? Será que Deus me trouxe para esta coisa? E o que acontece quando você tem esta ideia? Cria-se pensamentos aniquiladores na nossa mente. E a nossa mente fica transitando ideias do tipo, ó, para que eu vou fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Outra pergunta que fica batendo, latente, não vale a pena lutar, não adianta. Às vezes existem pessoas que entram num relacionamento amoroso e qualquer falha, qualquer deslize, já diz, não adianta, acabou, deu. Desisto, deu. Outra pergunta que fazem, por que para mim é tudo mais difícil? Por que eu não consigo alcançar? Por que eu não vou? Eu já encontrei tanta gente lá na frente e eu fico sempre na metade do caminho. Outras pessoas falam também, trabalho somente para sobreviver. Trabalho e não vou adiante. Outros dizem também, não consigo pensar em mais nada que desperte o meu interesse. Olha só como as coisas estão aqui. Aqui o seu ego, fala comigo, eu tenho um ego. E esse ego gosta, irmão, de ser acariciado. Esse ego gosta de receber carinho. Aqui o seu ego fica aniquilado e se move por pulsões. O que é pulsão? Uma hora ele está para um lado, uma hora ele está para o outro. E isso traz e faz você viver uma pessoa sem significado. A sua vida fica resumida em uma cadeia de eventos aleatórios. Qualquer coisa pode aparecer que está tudo bom, está tudo indo. E tudo que você consegue fazer é apenas cumprir obrigações. Por isso que tem muita gente no emprego insatisfeita, tem muita gente num casamento insatisfeita, por isso que tem muita gente numa questão social insatisfeita. Por quê? Porque ele vive por pulsões. Quando eu falo de pulsões, as pessoas são levadas pelas emoções. As emoções afloram tanto que ela se deixa levar. Hoje eu estou alegre, então eu vou pela alegria. Hoje eu estou triste, hoje eu vou pela tristeza. Então é um carnaval de tristeza, que a Bíblia fala, quando nós tratamos de carnaval, que é uma questão, a festa da carne tão grande na sua vida, que você não sabe para onde ir. Então, a pessoa passa só a cumprir obrigação. Eu tenho que ir lá trabalhar mesmo. Eu estou nessa casa aqui, eu sou obrigado a cuidar de tudo isso. Eu nasci para cozinhar, Você não nasceu só para essas coisas não. Você nasceu para glorificar a Deus. Levando um estado de angústia por não atribuir algum sentido às coisas da vida. Vocês estão aqui comigo? Então entendo aqui, ó, é verdadeiro sentir-se pequeno. É verdadeiro se sentir impotente. É verdadeiro, às vezes, nós nos sentimos infelizes. Diante desse mundo caótico em que nós estamos vivendo aqui, nós não conseguimos entender.
Mas muitas vezes nos sentimos pequenos, miúdos. Quer que aquilo que você sente, aquilo que você visualiza, você vê tanta injustiça, você vê tanta coisa errada, e você não pode fazer nada. Instala-se um giro predominante de faltas, de falhas no desenvolvimento emocional primitivo nosso, que parece verdadeiros buracos negros, à espera vã de serem preenchidos. Então, cada pensamento seu, cada lembrança sua, cada sentimento e escolha que você faz se torna irrelevante, se torna sem graça. E o que você faz é só por fazer, e aí não faz nada. As coisas ficam sem sabor, podendo culminar, amados, com a famosa doença que o mundo prega hoje, chamada depressão. E esta te leva para uma patologia vazia, que às vezes você vai até o médico diz, não, vou dar um remedinho para você aqui. Ele alimenta o teu ego, você sai meio quente de lá, meio feliz. Poxa, realmente esse remédio deu uma mudada em mim. Saiba isso. Para você não viver com essa angústia que aniquila qualquer pessoa, é necessário buscar a ajuda de Deus de uma maneira muito especial. A ajuda de Deus hoje, irmãos, ela precisa ser vista de uma maneira diferente como se via antes. Eu lembro que se cantava na igreja hinos que dizia que a igreja era um hospital. A igreja era um hospital espiritual. E o que acontecia no tempo anterior, as pessoas viam a igreja sabendo que Deus ia resolver o seu problema. Hoje, passamos por essa patologia vazia. As pessoas não acreditam mais na oração. As pessoas não acreditam mais na palavra de fé. E quando eu falo palavra de fé, fé é uma questão de se posicionar na sua fala. Você tem que dizer o que você quer. Tanto que Jesus dizia em todo o processo de que quando havia cura com ele, ele dizia, o que queres que eu te faça? Então existem muitas pessoas presas nessa patologia vazia, e elas, nesta angústia, que aniquila qualquer pessoa, acaba estas pessoas vivendo sem a ajuda de Deus, achando que a ajuda de Deus é essa que está aí fora. Irmãos, nós precisamos voltar para Deus, porque nós somos feituras de Deus, nós somos criados para glorificar o nome de Deus, nós somos criaturas para glorificar a Deus. E é necessário buscar a ajuda de Deus, porque isso vai estimular um novo sentido para a tua vida. Isso vai listar as questões pessoais, suas pessoais, profundas, internas, como quem você é. Porque tem pessoas que em um determinado momento desse começam a perguntar quem eu sou, para que eu estou aqui, para que eu vim até para essa cidade, para onde eu vou, e procurar respostas através de novos aprendizados. Mas quando hoje buscamos a bênção de Deus, a ajuda de Deus, irmãos, é uma ajuda totalmente diferente, porque a mentalidade que se fala, o que se ouve do Evangelho, a palavra de Deus, ela está espalhada através de música, através de louvores, ela está através da televisão, está através do rádio, está através da internet, está fácil para ter contato com Deus.
Mas me parece que cada vez que fica fácil, mais longe o homem vai ficando de Deus. Um segredo. Nas Escrituras, tem leituras apropriadas que vão nos ajudar a formar em nós a mente de Cristo. Fala, eu preciso ter, no tempo de hoje, a mente de Cristo. Se você deixar que a palavra de Deus crie a mente de Cristo em você, te trará orientação para alcançar o importante sentido que você procura. Outra coisa, ou seja, isso vai definir o teu norte, vai definir o caminho. E hoje, quando nós lemos na palavra sobre caminho, tudo leva para Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando se trata de sentido, ele é o caminho, ele é a vida. Então, mas entenda isso, é importante você sair da rotina. Fala comigo, eu tenho que sair da rotina. Eu tenho que parar de fazer o mesmo. Eu tenho que quebrar paradigmas. E se você permitir, você precisa ter novas experiências. Se você não lê, passa a ler. Se você não sai para algum lugar, passe aí. Mas permita-se ter novas experiências para estabelecer compromisso com o quê? Com seus ideais. Eu posso ouvir um glória a Deus? E com isso, para que com isso se conduza e se produza em você a força indispensável que vai te levar direto para o reino de Deus. Fala comigo, eu preciso estar mergulhado nas coisas de Deus, porque estas coisas vai fazer a presença de Deus em mim glorificá-lo. O mundo, irmão, só passa a ter significado quando ele é projetado e entendido por você. Quando você entende um mundo, quando você vê que estas imagens que nós estamos assistindo pela televisão e ouvindo notícias pelo rádio e pela internet, são coisas que a Bíblia já profetizava para nós há muitos anos. Então isso é só apenas cumprimento. As palavras de Deus, elas funcionam para nós como chaves para libertar o seu potencial emocional e intelectual. Entenda, quando você abre a Bíblia, quando você ouve a palavra, quando você quer, a palavra de Deus, ela se transforma em chaves. E ela liberta aquilo que está preso dentro de você. Então você precisa mergulhar dentro da palavra, dentro das coisas do reino e usar estas chaves. Agora, sua mente precisa desses códigos que só Deus tem. Porque tendo esses códigos, você vai traduzir os seus pensamentos e você vai traduzir os seus sentimentos. Às vezes tem pessoas que dizem, eu preciso ir a um psicólogo, eu preciso ir a um psiquiatra. Nenhum problema, é um profissional, vá mesmo. Mas a resposta, queira você saber, está dentro de você. Porque as perguntas são suas. As perguntas são suas. Como você não conhece as capacidades que habitam dentro do teu inconsciente, você passa a ser aquele que vai dominar e liderar aquilo que está reprimido dentro de você. Irmãos, tem tanta gente com uma alegria reprimida. Tem tanta gente com tristezas reprimidas. O que é reprimir?
Vamos entender essa palavra. Guardar, abafar. Precisamos colocar isso para fora. Precisamos jogar isto para fora. E como é que faz? Como que eu consigo tirar isso? Isso se faz utilizando a fé. Fale comigo. Eu vou botar para fora tudo que está preso usando a fé. Como é que funciona a fé? Falando em voz alta, repetindo várias vezes, que a repetição é uma coisa muito importante para o ser humano. Se você quer entender que o Senhor nosso Deus é o teu pastor, leia todo dia o Salmo número 23. Vai entender. E uma hora, pela repetição da palavra, vai encaixar na tua cabeça que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Então, você precisa usar a fé, principalmente, irmãos, para amar mais. E se permitir viver em plenitude com o todo de Deus e com a natureza que está aí à nossa disposição. Então você precisa usar a sua fé. Eu quero concluir aqui dizendo isso. Como que é isso? Usar a sua fé em Deus. Fala comigo, fé em Deus. Diga comigo, eu sou capaz. Eu vou conseguir. Você está usando a fé. Fala comigo, eu sou capaz. Eu vou conseguir. Você está usando a fé. E se você usar de repetição, você está produzindo o teu futuro amanhã. Olha que interessante. Aqui está a forma de incutir na tua mente a verdade que você precisa. E para interagir com o seu exterior, com força para derrubar todos os pensamentos destrutivos, é você dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você está usando a fé? Quando você quiser destruir todos os pensamentos negativos em sua cabeça, abra a Bíblia e começa a ler. Introduza. Vai inculcando. Começa lá no livro de Gênesis. Quando você chegar no livro de Apocalipse, já esqueceu a bobagem. Vai demorar alguns anos. Mas você chega lá. É praticando, irmãos, que se alcança a habilidade de executar qualquer tarefa. Pratique a leitura da palavra. Pratique a fé em Deus. Diga, não, eu sou capaz, eu consigo. Diga, eu tenho saúde. Diga, eu tenho paz. Diga, eu tenho uma família abençoada. Diga, eu tenho amigos abençoados. Diga, eu tenho um emprego abençoado. Diga, você tem que colocar a sua fé em prática, porque aí a repetição vai fazer com que você mesmo coloque para fora tudo que está reprimido. Quem está entendendo, diga amém. Aqui no livro de Isaías, há um verdadeiro sentido da vida. Isaías 45, versículo 18, a Bíblia fala assim, Deus, Isaías 45, verso 18, Deus tem um objetivo para tudo que Ele criou. Fala comigo, Deus me criou. Ele tem um objetivo para mim. Ele tem um propósito para a minha vida. Você pode ouvir uma glória a Deus? Isaías fala aqui que Deus, Ele tem um objetivo, Deus tem um propósito para tudo que Ele criou, incluindo a nós. Então, se Deus me criou, não é à toa porque eu estou nessa cidade, não é à toa porque você veio para esta cidade, não é à toa porque você está nesta família, não é à toa aonde você mora, tudo tem propósito. Então, para isso, deixe Deus dar sentido a tudo que você faz na vida. Fala assim, eu vou deixar Deus dar sentido a tudo na minha vida. Ele, irmãos, Deus é o grande sentido da vida. Mas Ele também nos dá outros objetivos secundários para a vida. Quem ama Cristo tem vários e grandes objetivos. Fala assim,
eu amo a Cristo. Então eu tenho, fala comigo, eu tenho vários e grandes objetivos. Eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso. Eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa saber que há pontos específicos para que você possa dar sentido à sua vida. E eu quero passar aqui apenas alguns para que você possa estar me acompanhando. Muitas pessoas, elas precisam colocar em mente, para acrescentar o valor e sentido à sua vida aqui na terra, você precisa entender alguns pontos que eu vou passar aqui agora. Quem está comigo diz amém. Vamos para o primeiro. O primeiro deles é: obedeça a Deus. Um dos pontos mais importantes na vida de uma pessoa, que a vida dela nessa terra tem sentido: obedeça a Deus. Eu falo isso porque em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, a palavra de Deus nos fala que os mandamentos de Deus são bons e eles nos ajudam a viver de maneira completa. Então, se você quer ter uma vida completa, uma vida abençoada, uma vida de sentido na face da terra, primeiro passo: obedeça a Deus. Até aqui tudo bem? Vamos para o segundo ponto. Esse é muito importante. O segundo ponto está falando: proclame o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Isso está no livro, nos Evangelhos, Mateus 28, versículo 18 ao 20. A Bíblia fala que outras pessoas também precisam encontrar o sentido para a vida ao qual você já encontrou. Então, proclame o Evangelho. É o segundo ponto. Para ter uma vida de sentido na face da terra, é você mostrar às outras pessoas sobre Cristo. Fale do Evangelho, proclame a palavra. Assim as pessoas vão poder saber o que é ter o sentido na vida. Terceiro ponto: desfrute da vida. O livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18 ao 19, a Bíblia fala: sem Deus, os prazeres da vida não nos completam. Sem Deus, irmãos, a nossa vida não tem graça. Podemos encontrar, irmãos, verdadeira satisfação em todas as coisas boas daquilo que Deus nos dá. Então, se eu quero desfrutar a vida nesta terra, ter um padrão completo, os prazeres da vida, eu preciso viver o que Deus me dá. Até aqui tudo bem? Quarto ponto: ame os outros. Ame. Marcos capítulo 12, versículo 30 ao 31. O Evangelho nos diz que o amor por outras pessoas dá muito mais sentido à nossa vida. Quando você ama as pessoas, é porque você se ama. Porque você não vai dar para a outra pessoa aquilo que você não tem. Então, o quarto ponto: ame os outros. O amor às outras pessoas vão dar sentido à tua vida, porque quando você ama as pessoas, você é contrário ao egoísmo. Até aqui tudo bem? O quinto ponto, e aqui eu vou parando: multiplique-se e governe a terra. O que a Bíblia fala sobre isso? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, a Bíblia fala que
quando eu preciso me multiplicar e governar, era o que Deus estava falando, fazer parte de uma família, trabalhar e cuidar do nosso mundo, são coisas muito boas que ganham um verdadeiro sentido em Jesus Cristo, em Deus. Quando Deus disse ao homem que ele podia se multiplicar, que ele também podia se alimentar da natureza, ele estava dizendo e autorizando você governar. Mas muitas coisas do que eu estou dizendo aqui agora mudou, porque a mentalidade do mundo ficou mais prática, do tipo qual? Eu vou fazer do meu jeito. E quando nós estamos fazendo da nossa maneira, nós perdemos o sentido da vida. Então o primeiro ponto, obedeça a Deus. Fala comigo, obedeça a Deus. Segundo ponto, desfrute da vida. Terceiro ponto, aliás, o segundo ponto é proclame o Evangelho. O terceiro ponto, sim, desfrute da vida. O quarto ponto está dizendo, ame os outros. E por último, multiplique-se e governe a terra. Quando nós falamos de sentido à vida, Jesus é o sentido da sua vida. Deus é o sentido da nossa vida. A nossa vida não teria graça, irmãos, se Deus não existisse. Quando nós entendemos, ao orarmos, a oração do Pai Nosso, e nós começamos, Pai Nosso que estás no céu, nós estamos dizendo que existe alguém sobre nós. E quando eu digo isso, eu aceito a cobertura total de Deus. E eu compreendo de que a minha vida só tem sentido porque Ele está me guardando em tudo. Quando ouvimos história do povo andando no deserto, e eles caminhando em círculo, a Bíblia fala que em determinado momento Deus estava sobre eles como uma nuvem, outra hora estava com uma coluna de fogo, e assim Deus ia girando, caminhando com as pessoas. Será como é que Deus está na sua vida, dando sentido a ela? Talvez você não entenda. Mas tem tanta nuvem no céu, mas eu não consigo ver a coluna de fogo. Talvez hoje você conseguiu entender que o sentido da vida é fazer o que você está fazendo, ir atrás daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, quando falamos desse tal sentido, ter esse sentido, ter esta alegria, ter esta oportunidade, tem muita gente hoje com praticamente tudo que você gostaria de ter. Talvez esta pessoa que tenha tudo que você gostaria de ter, dizendo que não há graça na vida que ela vive. Mas também conseguimos entender que existe um hospital que trata de pessoas com câncer, que com certeza você vai encontrar muitas pessoas querendo alcançar a vida a qualquer custo. Quando nós entendemos isso, a chance e a oportunidade que Deus nos deu de podermos viver, e esse sentido, irmãos, é compreendido quando você entende. Jesus morreu por mim, deu a vida dele por mim, então por ele me dar esta vida, eu quero agradecê-lo. A tua vida só vai ter sentido quando você agradecer a Deus. De que maneira? Obedecendo, guardando a sua palavra. Então eu quero aqui chegar à minha conclusão desta mensagem, agradecido ao Espírito Santo que Ele nos falou, colocando em nosso coração, de que ter sentido a vida é ter Cristo no coração. Já encontramos muitas pessoas que elas dizem não crer em Deus, já encontramos muitas pessoas não acreditando em Deus, mas o meu fato principal aqui é de que você entenda
Sem Deus, nada somos nesse mundo. Eu me lembro desta canção que cantávamos há muitos anos atrás. Eu tinha 7, 8 anos de idade. As pessoas cantavam: sem Deus, nada somos nesse mundo. E esse cântico era tão latente na mente das pessoas que, irmãos, eu via pessoas de idade, crianças, todos eles cantando, decorado esse canto, mas como se estivessem entendendo. E hoje, eu tenho certeza que depois desse tempo que passamos aqui agora, o Espírito Santo falou no coração de vocês que o sentido da vida de vocês é Jesus. Então você que tem o sentido da vida, fique de pé. Vamos fazer uma oração aqui agora. Vamos agradecer a Deus pela certeza da vida que Ele nos deu. Agradecer pela misericórdia dEle todo dia instalada quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã. Eu quero orar com você agora. Talvez você está tentando achar um sentido para a sua vida. Talvez você ache que fazer algo para alguém é dar sentido à vida. Mas esse sentido é muito mais simples do que pensamos. É só você estar na presença de Deus, deixar Deus ser glorificado através de você. Isso é ter uma vida de sentido. Pai amado, nós te agradecemos nesta noite. Nós te agradecemos nesse momento. Te agradecemos por esse tempo que estamos aqui falando sobre tua palavra. Pai, nós tiramos agora, usando desta palavra, o poder da fé, dizendo que todo o atrapalho, toda tristeza sai agora da nossa mente, todo o atrapalho sai agora, Senhor, do nosso coração, todas as ideias contrárias àquilo que o Senhor tem para mim, sai agora, e todo o pensamento destrutivo seja aniquilado agora, porque, Senhor, o sentido da minha vida é o Senhor Jesus. Pai, esse homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, que ainda vivem se perguntando quem é e para onde vai, Senhor, que a tua palavra nesta noite, o teu Espírito possa ter o alcançado, e a resposta, Senhor, para esta pergunta possa ter, Senhor, chega ao seu coração. Mas, Espírito Santo, sei que não fui eu, sei que foi o teu próprio poder, ó Deus, que levou o conhecimento a inculcar, a incutir na mente deste homem, na mente desse ser humano, esta palavra. Então, desde já, Pai, eu quero agradecer, porque tu és o sentido da nossa vida, e que venha a tua paz, e que venha o teu reino, e que venha a tua alegria, que venha a tua misericórdia. Assim agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Se essa chamada te impactou, já dar início à nossa celebração. Ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor
até que ele venha.